Cumprimentar o povo de Deus com a paz do sumo sacerdote Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus, aleluia. Hoje, aleluia, glórias a Deus. O tema desta noite nós temos o Evangelho Eterno, uma carta de Deus. Louvado seja Deus. Abrimos a palavra do Senhor no livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo 6. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, que tinha o Evangelho Eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, tribo, língua e povo. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, ao Deus poderoso, a honra e a glória para todos sempre. Vem falar conosco, nosso Senhor e sumo sacerdote eterno. Eu te agradeço. Amém. Glórias a Deus. Quero cumprimentar todos os irmãos que são bem-vindos aí da plataforma Kawai, Facebook, YouTube, Instagram, Zelo, com a paz do sumo sacerdote Jesus Cristo. Quero nesta noite dizer a todos, nada de novidade, porque muita gente diz que o Evangelho Eterno que anunciamos é algo novo. Repito, nada de novidade. O Evangelho Eterno é o mais antigo de todos os evangelhos. Para que as pessoas entendam, o Evangelho Eterno foi aquele vindo do céu pelo soberano sumo sacerdote Jesus Cristo. Aí você pode me perguntar, então como está com você e não conosco? Aí teríamos outros estudos para te falar, mas não descarta o fato que você pode ter acesso a esses estudos para você entender todas as realidades e o porquê estamos no Evangelho Eterno. Mas aqui, como vocês sabem, nós já falamos antes, aproveitando o ensejo, volto novamente a dizer que esse é um livro nosso, tá? Por revelação de Deus, é o livro A Servidão à Liberdade, né? Vivi 31 anos numa servidão, achando que era livre. Eu digo que colocaram 2 asas de pano nas minhas costas e achei que fossem asas voadoras, né? Mas pura ilusão. Então, da servidão à liberdade. Não ridicularizando, não dizendo mal de ninguém. A nossa finalidade aqui é pregar liberdade, é pregar que você pode ser livre, você pode ser mais abençoado. Eu sou abençoado, você não conhece o que é ser abençoado. Eu estive nesse tipo de bênção que você hoje diz ser abençoado. Eu vi que nem era tudo isso que eu dizia. Fazia mais propaganda de Deus do que Deus próprio fazendo alguma coisa por mim, né? Como se Deus não fosse real, que eu precisasse de um marketing para apresentá-lo. E, na verdade, hoje é Deus que faz propaganda da nossa obra, que temos realizado e estamos realizando para Ele. Louvado seja Deus. Evangelho Eterno, como já falamos, uma carta de Deus. Então Cristo trouxe essa carta e o Evangelho Eterno está dentro da Escritura. É a Escritura de Deus, tá? Que está dentro da Bíblia. Mas a Bíblia não é o Evangelho Eterno? Não. A Bíblia, ela contém a Escritura Sagrada. E a Escritura Sagrada é o quê?
é a boca de Deus falando conosco. Ela é Deus falando conosco. E a Bíblia é um livro que contém a Escritura Sagrada. E que hoje estamos dizendo a você que é mister entendermos essa verdade. Amém? Como já disse, nós temos a leitura aqui, interpretamos, mostramos versículos em seguida e depois vocês tirem a conclusão ouvindo com mais clareza. O Evangelho Eterno chegou para ser falado, tá? Como já lemos que ele viria no Apocalipse. Para você entender, Apocalipse é uma carta futura, uma revelação de Deus futura, tá? Então o Evangelho Eterno viria nesse tempo do fim, agora para ser anunciado. O Evangelho Eterno chegou para ser falado porque outros evangelhos pereceram quando terminou a geração da figueira. No começo, Cristo anunciou uma geração. No ano 325 depois de Cristo, essa palavra pereceu com as tribos dos filhos de Israel. As tribos dos filhos de Israel, porque vocês saibam que hoje voltaram, tá? Ela pereceu em 325 e é uma história bastante triste. Junto com ela também o Evangelho Eterno que hoje estamos em mãos, tá? Naquele tempo, a profecia de Daniel acerca do quarto reinado se cumpriu, tá? No ano 325, se você vê a profecia do profeta Daniel, no ano 325, você vai ver que cumpriu o quarto reinado dito por Daniel. A besta que o profeta comentou difere das outras, né? 4 animais que ele viu e um era diferente dos outros, né? A palavra diz que representa reinado difícil, espiritual e pronto para engolir a terra, tá? Essa é uma forma interpretando Daniel, tá certo? Para concluir, Daniel capítulo 7, versículo 7. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 pontas. Então vocês veem que os outros animais eram diferentes, né? Diferente dos que apareceram antes dele. Então, não se tratava de uma guerra normal, né? Se tratava de algo bem diferente. Por isso referimos aqui antes, representa o reinado difícil, espiritual e pronto para engolir a terra, tá? Então, os outros reinados mal conquistavam 10 países, mas esse reinado conquistou quase todos os países da terra, tá? Então, diferente e mais complicado, né? No início foi anunciado que a porta não fecharia possuindo pouca força. Que porta? As tribos dos filhos de Israel, que estava anunciando o Evangelho Eterno. Então não ia parar se alguém tivesse pouca força para fechá-la, né? Então a porta que o Senhor abriu, né, na época, só poderia ser fechada com alguém tendo muita força, tá certo? A profecia se cumpriu no reinado de Constantino, o imperador de Roma, onde, possuindo autoridade, montou o Concílio de Nicéia, tratado que tornaria a antiga aliança em ensino oficial do império. Então ele veio, por ser imperador de Roma, teve motivos para isso. Hoje não será comentado, hoje vamos falar mais a fundo o Evangelho Eterno, carta de Deus, mas teve motivo para ele levantar
instaurar esse quarto reinado, tá? E esse quarto reinado, ele implantou novamente a antiga aliança, aquela que Cristo restaurou, né? Transformando em nova aliança. Então ele trouxe novamente a antiga aliança, né? Mas grande é o Senhor nosso Deus, e trouxe essa antiga aliança com o ensino do império, né? Você vê que ele colocou, né? Deus habita dentro da sua casa, ele colocou muita coisa, né? E fez mais a fundo, colocou até imagem de escultura representando alguém, diz que ter vivido no passado, e enfim, ele trouxe aquela antiga aliança junto com o ismaelismo, porque ele era ismaelita, tá? A nação de Roma, ela tem um vínculo com o ismaelismo, né? Que é muitos deuses, e porque o Jesus Cristo de Ismael, irmão, ele não tem ciúmes. Se você adorar ele sozinho, ok, mas se você adorar ele com os outros ídolos, não tem problema. Ele é um Deus tranquilo, ele quer finalmente levar todo mundo para o céu de uma porta só, tá certo? Apocalipse 3:8. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar, tendo pouca força. Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então daí, né? Antes não tinha negado o nome do Senhor e tinha guardado a palavra. E veio alguém, tendo muita força, fechou a porta, né? Para o tratado de Niceia reagir, precisava apresentar um evangelho e nele aplicassem arrebatamento e posse do anticristo. Então, o evangelho que foi criado depois de 325, que é o evangelhozinho, né? O evangelho comum com letra minúscula, esse evangelho, ele foi tratado, tá? Ele foi posto junto com ele arrebatamento, né? Que Jesus vai buscar o seu povo, né? A sua igreja, não é verdade? E a posse do anticristo, né? Então foi isso que ele fez. Se ele não fizesse isso, ninguém cairia, né? Para cair tem que fazer uma coisa bastante similar, né? Bem parecido, igualmente o original, né? Os problemas que fizeram rejeitar Cristo, ou sumo sacerdote, foram aceitar a antiga aliança e a explanação errônea da Bíblia, tá? Então, quando a pessoa não recebe o sumo sacerdócio de Cristo como a sua patente espiritual do céu, automaticamente ele está explanando, está recebendo uma explanação bíblica totalmente errada. Eu não estou perguntando quem é que está explanando isso. Às vezes as pessoas entendidas, elas podem dizer, olha, nós pregamos isso porque já aprenderam assim. Ninguém tem coragem de dizer, olha, isso é errado. Por quê? Porque a patente dele vai cair por terra, né? Porque o seu ensino vai ser totalmente aniquilado. Tudo que ele fizer vai ser totalmente banido. Então, muitos até sabem, mas por causa do costume, eles não fazem, né? E eu costumo dizer que essa infelicidade está andando, né? E quem sabe recusa aprender, ou recusa fazer, ou colocar em prática, terá a sentença, né? E trocou tudo por causa do erro, né? Enquanto nós falamos, né, que temos que trocar o mundo por Jesus, o sumo sacerdote, né? Você acha que as pessoas não estudaram afinco o livro de Hebreus? Claro que sim. Você acha que não acharam nada por ali? Claro que sim, mas não fazem. Agora, erra duas vezes quem conhece a verdade e continua seguindo, né? Glórias a Deus, são duplamente errados. Não estou julgando ninguém, é o que a Bíblia disse: quem recusa aprender é errado, e quem aprende, mas não põe em prática, também erra por isso. Louvado seja Deus.
Paulo, o apóstolo, disse aos irmãos: não recebam evangelho desconhecido. Os irmãos até pensavam que fosse naquela época, né? Não recebam evangelho desconhecido. Até mesmo Paulo disse e pensava que logo viria um evangelho desconhecido. Mas não foi bem assim, né? Desconhecido das tribos dos filhos de Israel, tá? Isto não adiantou muito. A palavra posta pelo imperador reinou 1693 anos, de 325 depois de Cristo a 2018. Ali as profecias sobre as 7 cartas à Ásia Menor aconteceram. Então terminou tudo que estava baseado nas 7 cartas, porque deveria acontecer tudo que estava baseado nas 7 cartas, né? Mateus 24:34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Então tá aí, não passará esta geração, quer dizer, a geração de Laodiceia, ou a geração da figueira, também que é mesmo conhecidas, deveria terminar com tudo acontecendo referente às 7 cartas à Ásia Menor, né? No cumprimento da profecia, 70 anos de Israel acabou com as cartas à Ásia Menor, ensino do imperador Constantino. A data do acontecimento foi 14 de maio de 2018, né? Que foi 14 de maio de 1948 que começou a geração da figueira e também a 7ª carta a Laodiceia. Nesse tempo, pela Bíblia, apareceu um anjo com esse evangelho do reino para ser anunciado. Dali todos os evangelhos comuns pereceram. Aqueles que anunciarem tais ensinos, após isso, negarão a eficácia da Escritura. Você sabia que tem como a pessoa honrar a Bíblia e desonrar a Escritura? Então, eles vão estão negando toda a eficácia da Escritura. E qual é a diferença entre Bíblia e Escritura? Eu sei que às vezes tem pessoas que estão se perguntando, né? Qual é a diferença? A Escritura é aquela que os irmãos, tribos dos filhos de Israel, escreveram a mando do Senhor pelo Espírito Santo. E a Bíblia é a montagem dos livros, a biblioteca em um livro, posta e aplicada por Constantino. No meio da Bíblia é colocado e tirado aquilo que pode favorecer e o desfavorecer, tá? Então eu posso montar alguma empresa e eu posso também, com essa empresa, montar um estatuto e colocar aquilo que eu quero que a empresa tenha para ela continuar existindo. Então, para a igreja subsistir e caminhar e agir e reagir, precisou Constantino mudar trechos da Escritura, ponhando ou tirando da Bíblia aquilo que lhe favorecia ou desfavorecia. Glórias a Deus. Dali todos os evangelhos comuns pereceram. Aqueles que anunciarem tais ensinos, após isso, negarão a eficácia da Escritura. Então, o cumprimento foi esse, tá? A Bíblia está sendo honrada, claro, com certeza, porque foi Constantino, o fundador da igreja, que fez, né? Mas a Escritura está perdendo a sua eficácia, porque agora está vindo as tribos dos filhos de Israel anunciando o Evangelho eterno. Então, a eficácia da Escritura está sendo desonrada pelo homem. As pessoas comentam: e as igrejas? O que sucederá com elas? Nesse tempo, os escolhidos de Deus, mesmo não possuindo o Espírito da verdade e não terem ouvido o Evangelho eterno, deixarão as igrejas antes do sumo sacerdote Jesus voltar. Lembrando,
poucos serão os escolhidos. Glórias a Deus. Segundo Tessalonicenses 2:6. E agora vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Então vocês veem que, e agora vós sabeis o que o detém. E quem está detendo o anticristo? Dele manifestar. Quem está detendo ele? O Espírito Santo. Pastor, mas o Espírito Santo vai sair de todos para o anticristo voltar, entrar, manifestar? Não. O Espírito Santo só não vai sair das tribos dos filhos de Israel. Recentemente anunciam o Evangelho eterno. Agora, por que você acha que o Espírito Santo sairá da igreja, do mundo, sairá das pessoas e não sairá das tribos dos filhos de Israel? Então as pessoas perguntam isso, né? Pelo seguinte, irmãos, porque vai ter muitas pessoas, o anticristo ele vai manifestar. Nós temos aqui também um estudo das 7 apostasias, né? Ele vai manifestar no meio da terceira apostasia, acho que é isso, terceira ou quarta apostasia. Ele vai manifestar, mas ele não vai vir manifestar para fazer uma posse, será possado, não, que isso? Manifestar é uma coisa e ter posse para um governo é outra coisa, tá? Já é o segundo estágio dele. A palavra manifestar, todos verão quem é ele e vai ver o feito que ele vai fazer, né? Você vai ver o feito que ele vai fazer. O que ele vai fazer? Ele vai, em primeiro lugar, consertar os países arruinados. Ele vai aplicar metas difíceis. E uma delas aplicará nos gentios, que ainda não houve o arrebatamento do sumo sacerdote Jesus, mas nesse período a igreja acredita, as igrejas acreditam já ter sido o arrebatamento, tá? Porque vai sumir o povo, tá? Um povo vai sumir. Quem não tiver o pleno conhecimento nas tribos dos filhos de Israel vai pensar também que a igreja foi, que os filhos de Deus foram arrebatados. E muitos dos irmãos que não foram ainda revelados vai até colocar corda no pescoço, pensando que ele ficou e foi jogado fora. E não houve arrebatamento nenhum. Houve simplesmente a colheita do joio, tá? A colheita do joio vai acontecer primeiro, a Deus. Hoje, anunciar a verdadeira palavra precisa ser revelado. As tribos dos filhos de Israel, nesses últimos dias, anunciam esse evangelho do reino, contrariando o falso protestantismo, tá? O falso protestantismo, que muitos chamam de protestantismo, é falso protestantismo. Protestar não é viver do lado, protestar é dizer contra. Tá? Portanto, eu falo falso protestantismo, por quê? Porque todo mundo dá a mão para todo mundo, então não é protestantismo. Louvado seja Deus. Quando acontecer o arrebatamento planejado pelo mal, porque Constantino planejou um arrebatamento, que hoje nós chamamos ele a colheita do joio, né? Está na Bíblia. Vai acontecer muitas coisas, né? Os falsos profetas enganarão a muitos dizendo que Jesus retornou e nada poderá ser feito. Então, veja bem, vai ser proclamado na televisão, rádio, internet, que Jesus voltou. Não tem nada para fazer mais. Vocês notem que hoje diz que terá salvação depois da vinda de Cristo, mas eles mesmos vão dizer que não tem mais nada para fazer. Quer dizer, a esperança que tem salvação é só agora. Depois que o joio for levado, eles vão fazer o quê? Os que não forem, joio para sumir, né? Então o que vai acontecer? Eles vão fazer com que as pessoas se suicidem, né? Esse é o plano do diabo, né? Levar os que estão preparados e suicidar os que não estão preparados ainda, né? Mas aqueles que são orientados pelas tribos dos filhos de Israel já vão saber que Jesus não voltou coisa nenhuma, tá? Mas nesse período o Espírito Santo não estará mais na igreja, tá? Antes disso o Espírito Santo já teve saído da igreja.
Pastor, e quando é que o Espírito Santo sairá da igreja? Olha, qualquer momento. Qualquer momento. Mas como, pastor? Que sinal teremos? Muito simples. Muito simples o sinal. No capítulo de número 7 de Apocalipse, versículo número 3, nos diz que não pode ser danificado terra, mar e árvore até que seja assinalado os 144 mil. Então é o anjo que está assinalando. Então, enquanto não assinalar, não pode ser danificado terra, mar e árvore. Aleluia! Você sabe que nós somos, a terra é dividida em 4? A porção do mundo, da terra, os homens são divididos em 4? São 4 formações para termos entendimentos. 4 formações. O que é? Terra, mar, árvores e santidade. São danificados terra, mar e árvore. O que isso quer dizer? Terra, homem que conhece a Bíblia, mas não une a religião alguma, mas também não quer as tribos dos filhos de Israel. Mar, o povo do mundo. E árvore, as igrejas e seu conteúdo. E a santidade, as tribos dos filhos de Israel. São 3 que serão afetadas: terra, mar e árvore. A santidade não será afetada. Por isso, por que santidade? Porque Cristo trouxe isso do céu. Então as tribos dos filhos de Israel representam a santidade de Deus, tá? Então aí só vai ser afetado terra, mar e árvore. Apocalipse capítulo 7, versículo 1, tá? Quando pensam deprimir irmãos falando mentiras, cooperam com Satanás, que provocará suicídio. Então, irmãos, essas pessoas vão deprimir os irmãos dizendo que Jesus voltou, que é aquela coisa toda, e muitos lá cometerão suicídio, mas não perderão. Vamos ver como será a falsa vinda de Cristo, ou aquela que é desconhecida, que não pode ser pregada, tá? Porque antes eu pregava só um arrebatamento, tá? Eu não pregava 2 arrebatamentos, tá? Eu pregava um. Mas vamos ver aqui o primeiro arrebatamento, como funciona. Marcos capítulo 13, versículo 21. E então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Então, o Cristo que vai ser visto não é o nosso, tá? Olha ele lá, não é o nosso, tá? Ele está ali, não é o nosso. O nosso não é visto. Nós encontraremos e veremos o nosso nas nuvens, tá? Todo Cristo que você escutar, olha lá, vereis Jesus, no meu hino que nós temos aqui, até ouvimos hino aqui, vamos ver Jesus para subir. É falso, é santíssimo, né? É engano, tá? Tudo isso vai ser mudado. Nós não pregamos um Jesus que pode ser visto, tá certo? Na vinda dele será como relâmpago do Oriente ao Ocidente, ninguém verá. Amós 8:11. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão nem de sede, de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Tá certo? Então, queridos irmãos, nesse período já vai existir a fome, tá? Então, antes mesmo de ser levado, o joio vir, de ser levado para o fogo, já haverá fome. Que é fome? A falta do Espírito Santo, tá? Já é profetizado, todo mundo lê, ninguém percebe. A fome não é fome de comida, de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Que palavra do Senhor? Quem tem a palavra do Senhor? É o Espírito Santo. Nós não temos palavra do Senhor. A palavra do Senhor é do Espírito Santo, tá? Assim que houver a fome e já houve a colheita do joio, também temos um outro versículo aqui em 2 Tessalonicenses 2:8. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo resplendor da sua vinda. Então, nesse período, será revelado o iníquo, aquele que o Senhor vai jogar lá no lago de fogo. Quem é? Satanás. Então, aquele que vai ser manifesto, ele será o mesmo que vai ser impulsado lá na frente, tá?
Louvado seja Deus. Então esse Nico, ele vai ser impulsado. Durante a angústia, as pessoas abraçarão as trevas, motivo porque Deus enviará o anjo Miguel para proteger os filhos da promessa, ou filhos do teu povo, ou tribos dos filhos de Israel, que é a mesma coisa, tá? Glória a Deus. Numa condição difícil ficará as igrejas, e Miguel, o príncipe, protegerá os escolhidos de Deus dentre as tribos dos filhos de Israel, que pregarão a palavra redentora. Então, queridos irmãos, é uma promessa nos fim dos tempos, né? Já foi vindo, o Senhor já estava falando ali através de Daniel, que as tribos dos filhos de Israel no final dos tempos voltariam, filhos do teu povo, né? Voltariam. Daniel 12, primeiro. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Daniel, ele falou aqui, que é uma versão, que nós não temos nada que recusar, na verdade, a escritura. Foi achado escrito no livro. Que é isso? Livro significa um selo, uma marca. Tá? Então, o que é a marca? A marca é você ser marcado. O que é ser marcado? Como Deus disse para Abraão, todo filho macho que nascer será agora marcado no 8º dia, ou circuncidado, né? Mas aí Paulo disse em Efésios capítulo 2, versículo 11 e 12, ele, através de Cristo não teremos uma circuncisão feita por mão de homem, mas através de Cristo, pelo sacerdócio dele, já temos a circuncisão, né? Já é a circuncisão feita pelo próprio Deus. Não é mais um homem, mas a mulher. Todas as pessoas devem ter a circuncisão, que é o sacerdócio de Cristo, né? Tendo o sacerdócio de Cristo na sua vida, você tem a circuncisão, e então você será marcado. Por isso você será escrito no livro, e terá proteção todos que estiverem escritos no livro, ou tendo o sacerdócio de Cristo. Quem é que tem o sacerdócio de Cristo? Somente as tribos dos filhos de Israel. É verdade. Que é os filhos do teu povo, como vocês viram, tá? Então os filhos do teu povo haverá uma marca. Então por isso, essa marca é o nome no livro, né? Escrito num livro. E esse livro é o livro do sacerdócio. E Cristo remarcou o seu povo, tá certo? Glória a Deus. Igrejas, cheguem a Deus para resistirem o mundo assolador, porque já é permitido pragas obscuras, doenças que matarão milhares inexplicavelmente. Tudo isso já está permitido, só está simplesmente aguardando o tempo definido. É verdade. Quando acontecer tais pestilências, só o Eterno poderá saná-las. Então, Miguel, ele estará protegendo os marcados, tá? Louvado seja Deus. A ciência, assim que a ciência findar um problema, começará outro. Este é o tempo que Jesus Cristo preparará as tribos dos filhos de Israel. Não vai permitir ser morto não, viu? Por doença não, tá? Fiquem tão tranquilo, tão certo como vive o Senhor, para vir resgatá-las da terra. Todos ficarão seguros as recebendo, tá bom? Então, se você receber as tribos dos filhos de Israel, o sacerdócio de Cristo, você estará seguro. Foi mesmo o que diz aqui Daniel, que haverá proteção pelo próprio anjo enviado de Deus, Miguel. Glória a Deus. Mateus 24, 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, pestes e terremoto em vários lugares. Então vocês veem que hoje temos os países famosos, né? Que já países da peste, da doença, países famosos da guerra, países famosos da fome, mas isso vai acontecer em vários lugares. As guerras estão se alastrando em vários pontos.
as doenças em muitos pontos também. E enfim, tudo está chegando aos muitos pontos, né? Atenção, povos da terra, a religião cairá. Você está agarrado na religião? Então, haverá esse problema, tá? Para quem confia na religião. Quem não a deixar sofrerá, salvo que tiver procedência boa. O propósito de Deus é que todos façam parte das tribos dos filhos de Israel, enquanto existir tempo. A você afirmo, nunca resista, nunca persista no erro. Necessário é receber a palavra que garante salvação. Glória a Deus. Quando você confiar numa salvação que o homem garante, você pode perecer. E certamente perecerá, porque confiou no homem. E Jeremias disse, maldito é o homem que confia no próprio homem e faz dele seu braço e fortaleza. Né? Então, amados irmãos, hoje nós temos a palavra de Deus realmente como deve ser anunciada, o Evangelho eterno, tá certo? Apocalipse 18:4. Eu vi outra voz do céu que dizia, sai dela, povo meu, para que não sejas participantes de seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Isso? Então vocês veem que a palavra está bem nítida, né? Quando fala povo meu, está falando de algo, de um lugar que fala pelo menos o nome de Deus. E isto você já sabe quem representa, né? A humanidade precisa entender que a interpretação bíblica sobre o ocorrido em 70 depois de Cristo diz pedra sobre pedra. Isto não se cumpriu. As palavras foram reservadas para agora, porque a interpretação é espiritual, tá? Então muita gente, irmãos, pensam que aquela palavra lá que Cristo diz, aqui não ficará pedra sobre pedra, que não seja derrubado, tá? Todo mundo sabe, irmãos, quem é materialista ou quem entende alguma coisa sobre a palavra ou entende o mundo natural, ele sabe que uma construção sempre vai ficar pedra sobre pedra. Então não está dizendo em questão de material, está falando espiritual, tá? Está falando bem claro no espiritual, tá? Pedra sobre pedra, irmãos, quer dizer o quê? Uma igreja e a outra. Ninguém vai esconder. O Espírito Santo vai sair de todas. Mateus 24:2, como já falamos do ano 70. Jesus, porém, disse, não vedes tudo isso, é verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Ele já sabia que no final ia ter muitos templos formosos, né? Como se estivesse falando hoje, né? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então tudo vai ser derrubado. As pessoas acreditam que velam a palavra, pensam até ser arrebatadas. Afinal, quem não quer ser arrebatado? Você quer morrer? Eu não. Quer ser arrebatado? Eu quero. Se você for morrer daqui 300 anos e for arrebatado amanhã, por que você quer? Quero ser arrebatado. Então, mas espera aí. E o preparo? Está preparado? Não? Então, não fique esperando algo porque alguém disse para você. Alguém falou com você? Você está acreditando? Então, fique atento. Pelos méritos e como são doutrinárias, terão chance para entrarem no paraíso. Há muita gente, né, até pelos méritos, até pelas doutrinas que possui, tem chance para ser arrebatado, para entrar no paraíso. Tem chance. Mas se a doutrina, ou alguém doutrinário, ou alguém te coloca como doutrinário, te fizer entrada no céu, minha pergunta, e Cristo vai fazer o que aqui na terra? Se alguém doutrinado já pode entrar no céu, Cristo vai fazer o que aqui? Saiba que o arrebatamento desse evangelho eterno é comunitário, nunca pingado como diz o mundo, porque o joio será tirado primeiro e o trigo será posto em celeiro.
Isso aí é óbvio, né, irmãos? Então vocês veem aí que o arrebatamento das tribos do filho de Israel é comunitário, não é? Cata 2 aqui, 3 ali, não, tá, irmãos? É comunitário. A palavra diz bem claro, né? Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, né? Mateus 13:30. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. A gente pensa que alguém vai colhendo o trigo e o outro colhendo o joio. Não pode acontecer isso, porque se ambos estiverem sementeados, o joio estiver sementeado, a terra será destruída, não tem mais chance. Então não pode dizer, né, que o joio será colhido junto com o trigo. Não pode. Porque então, se o joio não é tão mau assim, por que Satanás plantou ele? Né? Poderia ter surgido através de algumas pessoas ali, ou caído alguma sementinha plantada junto com o trigo. Tudo bem, não, mas Satanás plantou o joio depois que a seara foi terminada. Então ele é prejudicial. E se ele é prejudicial, ele não pode ser colhido junto com o trigo. Tem que ser colhido antes. Sem contar que o joio tem o seu destino diferente, né? O destino do joio é outro. A Bíblia relata que o joio será destruído antes. Deus não deixará quem pecar acidentalmente antes do arrebatamento, porque diz Jesus: quem me receber não jogarei fora, mas permanecendo fiel será salvo. Jesus não prova alguém para destruí-lo. Então, meus irmãos, vocês prestem bem atenção, tá? Quando quem vai ser jogado fora é o joio, tá? Agora, Jesus não vai provar você para largar você no meio da estrada. Ele vai provar você para te aprovar, tá? E para ele aprovar, ele precisa ver em você sinal. Que sinal? Sinal de arrependimento, sinal que você é povo de Deus, sinal que você está no livro, realmente, tá bom? Evangelho de João 6:37. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Essa é uma palavra da Escritura, tá? Então, quando fala Escritura, está falando de Jesus Cristo de Israel, tá? Quando eu falo Bíblia, estou falando de Jesus Cristo de Israel. Quando eu falo Escritura, eu estou falando de Jesus Cristo de Israel, tá? Então, essa palavra aqui, o Senhor diz: aquele que vier a mim, eu não vou lançar fora. Quer dizer, ele vai provar você, ele vai provar a mim? Vai, mas só que nós não seremos reprovados, tá certo? Se meditar na Bíblia como é necessário, conclui-se que existe diferença de arrebatamentos, que deixam suas casas e saem procurando templos, querem sua salvação, mas o simples erro impediu serem arrebatados. Então, tem 1000 pessoas no templo. Você pergunta por qualquer pessoa que faz parte da linhagem de igrejas, né? Você pergunta: mas todo mundo aqui vai ser salvo? Não, vai ser pouquinho, vai ser muito pouquinho, gente. Quer dizer que todo mundo tem 50 anos aqui, ele foi provado, ele passou um momento difícil e vai ser reprovado. Vai ser jogado fora. Então está provado que ele não foi ao Cristo da Escritura, ele foi ao Cristo da Bíblia. É provado que ele foi ao Cristo da Bíblia e não ao Cristo da Escritura, certo? Louvado seja Deus. Então tem essa dificuldade aí, né? Louvado seja Deus. Dali muitos levantarão contra o sumo sacerdote Jesus, como se ele planejasse aquele dano. Então, irmãos, é aquele negócio: Jesus Cristo mostra o bote, morde todo mundo, e o Jesus Cristo, sumo sacerdote eterno, que vai pagar a conta. Então a blasfêmia vai vir contra os céus, vai ser contra o Senhor, contra o Todo-Poderoso. E o diabo está fazendo festa com os milhares, né? Louvado seja Deus, simplesmente porque o nome é o mesmo.
né? Se o nome é o mesmo, quem vai pagar a conta é quem criou a terra. O diabo faz a festa e o príncipe do inferno faz o bolo e Jesus que paga a conta, o sumo sacerdote eterno. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Louvado seja Deus. Dali muitos levantarão contra o sumo sacerdote Jesus, como se ele planejasse aquele dano. O injustiçado blasfemará do Pai, que mandou o Senhor pregar salvação. Essa ação é diabólica. Satanás fizera as pessoas crerem na mentira para culparem Deus pela derrota. Viu como é que o diabo faz? Aí nós vamos dizer, olha, Jesus não voltou coisa nenhuma. Ninguém acredita. Prefere uma corda do que unir as tribos de Israel. Mas por quê? Porque o instinto do homem é pouquíssimo que pode receber Deus. O instinto do homem é 99% maligno, principalmente quando ele tem conhecimento do mal, né? Então 1% mais ou menos pode aceitar o sumo sacerdote Jesus assim que perdeu o Espírito Santo. Por quê? Por que pode? Porque eles não dão ouvido, e alguns vão dar, porque é escolhido, mas nunca ouviu o Evangelho Eterno. Eu não estou falando para você que está ouvindo o Evangelho Eterno. Você, se hoje acabar de selar o último dos 144 mil e amanhã for o dia que realmente não terá mais 144 mil para selar, então todos foram selados, você vai perder o Espírito Santo, mesmo ouvindo hoje o Evangelho Eterno e recusando, tá? Se você receber o Evangelho Eterno, você não será atingido. Mas se você não receber, você vai ser atingido sim, tá? Deus não está olhando se você é a mulher do cocada, do papai do cocada, o filho do cocada, ou parente ou tio do cocada, tá? Todos serão atingidos, menos aqueles que estiverem unidos ao sacerdócio de Cristo, ou assinalados pelo próprio Deus, tá? Glórias a Deus. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra de Deus, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor, tá? Então, tudo que você faz não é vão no Senhor. Então, aquele negócio de ficar aquele monte de gente que teve tanto tempo, que diz ter feito a coisa certa, se tanto tempo fazendo isso e perder tudo, portanto, não é o nosso Deus que está ali. Por quê? Porque o nosso Deus não deixa ninguém trabalhar em vão. Glória a Deus. Os arrebatados serão as tribos dos filhos de Israel, erguidas nessa nova aliança, cheia de provações. Pela experiência, entendo que, evitando a verdade, só obterá sofrimento. A salvação pregada nesse sacerdócio estrutura o cristão. Para isso, precisará comprometer-se com a justiça divina. Do lado oposto, serão vistos religiosos com certa paz, embora marcados na mão direita ou na testa. Tá? Então, quem não tem o sacerdócio de Cristo, que é o selo de Deus, terá a marca da besta. Ao chegar esse momento, os escolhidos deverão ser fortes nas tribos dos filhos de Israel. Tá? Então, ser forte, o que é isso? Vocês já sabem, tá? Porque a qualquer momento pode terminar e aí as coisas podem virar todo ponto, tá? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Então, vocês já sabem que a realidade é essa. Quando os apóstolos reuniam, pensavam que Jesus voltaria breve e todos deveriam estar dispostos. A falácia que uns subiriam e outros ficariam nunca existia. De igual modo, eles adoravam Jesus. E alguns manquejavam, sim, creio que sim, mas precisavam estarem firmes para entrarem na cidade santa.
Esse é o arrebatamento que anunciamos nas tribos dos filhos de Israel, onde, seguindo, obterão salvação. Os ímpios nunca ficarão na congregação do justo, porque praticam impiedade e não se arrependem. Portanto, quem se declara cristão, mas nunca arrepende ou peça perdão, será considerado ímpio. Salmo 1:5. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos. Então funciona assim, glórias a Deus. Então é isso. Aquele que permanecer nos grupos até o final terá salvação. É fácil o mundo afirmar que pessoas tiradas da terra nunca foram arrebatadas pelo Senhor. Bem difícil será esconder o grupo inteiro e comentar que Jesus não arrebatou. Tá? Então eu pergunto aí, irmãos, você sumir 2, 3, 4 pessoas, é fácil dizer que não houve arrebatamento. Mas um grupo inteiro não foi Jesus que levou? Aí fica difícil, né? Glórias a Deus. Então, Senhor, assim acreditamos e pregamos. Os santos que professarem Jesus serão arrebatados. Demônios nunca imitam assim. Esta é a razão porque Jesus fará diferente. Naquele tempo, todos do planeta saberão que Cristo levou os seus. Glória a Deus. Aleluia. Então, meus amados irmãos, essa é uma importância para cada um de nós entendermos essa realidade, tá bom? Então, as tribos dos filhos de Israel espera esse momento. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens e a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Certo? Encontraremos com eles nas nuvens e encontrar o Senhor nos ares. Então não existe aquele negócio de você ver o Senhor no arrebatamento. Então ali já dá para ficar meio com medo, né? Não dá para ficar com medo disso aí, né? O arrebatamento nas tribos dos filhos de Israel é conteúdo para ser apreciado. Agora deve-se analisar tudo cautelosamente para entender a verdade. Então, meus queridos irmãos, esta é óbvio uma palavra sincera, digna de aceitação. Oramos a Deus, maravilhoso Deus Todo-Poderoso, Filho do Altíssimo, Deus eterno de maravilhas. Te agradecemos por tudo, meu Senhor, por tuas palavras, pelas bênçãos que deste a nós. Embora nunca merecemos, mas o Senhor tem estado conosco, tem nos abençoado, tem nos dado a vitória, Senhor. Eu te peço, meu Deus, confirma as bênçãos gloriosas do seu poder, Pai. Em nome de Jesus Cristo, o sumo sacerdote eterno, eu te peço, te louvo e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Que o amor de Deus, a nova aliança do sumo sacerdote Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo permaneça com todos. Vamos juntos? Amém.